A cultura não é apenas um setor, a cultura é uma necessidade do ser humano. A cultura é tão importante quanto saúde, meio ambiente, educação. A reação da velha imprensa a tudo que vem do governo é tão óbvia quanto automática. Não à toa, a proposta de emenda à Constituição, que prevê benefícios sociais a trabalhadores e famílias vulneráveis, já foi interpretada da pior maneira possível e ganhou uma série de apelidos fofos. PEC dos bilhões, PEC kamikaze, PEC do desespero. Percebam que a ânsia em criticar é tão grande que nem deu tempo da patrulha formar um consenso sobre o rótulo da vez. Em mais um editorial afetado e espalhafatoso, o jornal O Estado de São Paulo afirmou que a PEC estraçalha a Constituição e representa uma violência contra o Estado de Direito. Aparentemente, os críticos mais ferrenhos e mais hipócritas da inflação e da pobreza no Brasil não querem permitir que o governo brasileiro tome medidas emergenciais para combater essas mazelas. Mesmo num cenário de guerra e pandemia, está proibido baixar impostos, está proibido aumentar os programas de transferência de renda, está proibido subsidiar energia e combustível. O auxílio a caminhoneiros autônomos, por exemplo, ajudaria uma categoria duramente penalizada pelas altas do diesel e teria um impacto orçamentário de aproximadamente 5 bilhões e 400 milhões de reais. O aumento do auxílio gás, por sua vez, representaria um acréscimo de pouco mais de 1 bilhão. Esse é o tipo de medida que a esquerda, o judiciário e a velha imprensa estão combatendo juntos. Uma ajuda pontual à classe trabalhadora e à população vulnerável. Gente que sofreu nas mãos dos prefeitos e governadores do fique em casa, a economia a gente vê depois. E quando o assunto é responsabilidade fiscal, é impossível acreditar na sinceridade dos críticos do atual governo. Isso por dois motivos elementares. Primeiro, Lula, o candidato do sistema, já disse com todas as letras que quer derrubar o teto de gastos para gastar mais do que arrecada, independentemente de guerra ou de pandemia. E segundo, essa turma toda fica histérica quando o governo propõe essas medidas de compensação e ajuda aos caminhoneiros e aos vulneráveis, mas aplaude de pé o gasto de 7 bilhões de reais em plena crise com a contratação de artistas e eventos culturais por estados e prefeituras. É isso mesmo que você ouviu. A mesma panelinha que quer impedir o governo de pagar 6 bilhões e meio de reais de auxílio gás e auxílio caminhoneiro comemorou a derrubada dos vetos presidenciais que obrigarão o governo a uma despesa adicional de 7 bilhões de reais com artistas no próximo ano. Peraí. Ajuda para o trabalhador do asfalto, benefício para as famílias vulneráveis e auxílio para a dona de casa de baixa renda não pode, é eleitoreiro. Mas 7 bilhões de reais de dinheiro público para artistas é um gasto justo? É um gasto essencial nesse contexto de crise econômica? Haja hipocrisia. Essa vitória é de todos nós, essa vitória é do país inteiro, não é somente do setor cultural. Eu espero que as pessoas entendam isso, porque a gente que está aqui, a gente percebe o quanto é importante essa injeção de esperança. E a cultura não é apenas um setor, a cultura é uma necessidade do ser humano. A cultura é tão importante quanto saúde, meio ambiente, educação. A educação e a cultura estão intrinsecamente ligadas. Eu diria que a cultura ela faz parte de todos esses setores, né? Porque a cultura é a gente no mundo, é como a gente está, como a gente se manifesta, como a gente se expressa no mundo. Então, a gente está falando aí de emprego para mais de 6 milhões de pessoas, um lucro para o país de mais de 170 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não é pouca coisa e é essencial para movimentar o país, para fazer o país melhorar, para o país crescer. Então essa é a primeira vitória de muitas que ainda virão, eu tenho certeza. Eu estava muito descrente, eu estava muito desanimada, muito triste com o meu país e com a engrenagem que faz as coisas acontecer aqui no Congresso. Mas hoje eu vi que não, que há esperança, que pode ser diferente. Eu estou muito, muito feliz, muito emocionada de estar aqui nesse momento histórico.